Olá, que Deus abençoe. Vamos para mais um vídeo. E hoje eu faço os vídeos geralmente pela manhã. E hoje estava sem memória. Eu estou fazendo hoje à noite o vídeo. Para você, dependendo do horário que você tiver, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa horário que você assistir, que Deus esteja contigo. Eu fiz, o vídeo deu 9 minutos e acabou. Então vamos, iniciar agora. Antes de mais nada, eu peço para que você curta, comente, compartilhe, siga o canal, para que a gente possa aumentar e crescer como evangelizador. E assim, estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus precisa de ti, muito mais que possas imaginar. Deus precisa de ti, muito mais que possas imaginar. Precisa de ti, muito mais que das estrelas. Precisa de ti, muito mais que do mar. Precisa de ti, muito mais que da terra. Precisa de ti. Precisa de ti, muito mais que das estrelas. Precisa de ti, muito mais que do ar. Precisa de ti, precisa de ti, precisa de ti. Deus precisa de nós, muito mais que possas imaginar. Deus precisa de nós, muito mais que possas imaginar. Precisa de nós, muito mais que das estrelas. Precisa de nós, muito mais que o mar. Precisa de nós, muito mais que da terra. Precisa de nós. Precisa de nós, muito mais que das estrelas. Precisa de nós, muito mais que do mar. Precisa de nós, precisa de nós, precisa de nós. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. Meu amor, que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso usar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Vou usar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso usar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia.
coração daquele que conhece Jesus. Pergunto para você está feliz? Você pode ser que esteja feliz, que você esteja na presença de Deus, mas talvez você esteja triste. E justamente por estar triste, você tem buscado a presença de Deus agora, através desse vídeo. E o Senhor, Ele quer alegrar o teu coração nesse momento. Você crê? Você confia nisso? Você quer isso? Abra teu coração na presença de Deus agora. E vai falando, Senhor, eu quero sentir a presença do teu Espírito. Eu quero sentir, Senhor, a tua graça em meu coração. Vem, Espírito de Deus, agora. Vem transformar toda a minha vida, mudar o meu coração, mudar, Senhor, os meus sentimentos, mudar, Senhor, a minha vida. Dai-me, Senhor, uma nova vida. Dai-me, Senhor, um novo ser, para que eu possa viver, Senhor, conforme a tua vontade, conforme a tua graça, Senhor. Eu te peço, Senhor, neste momento, vem, Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo habita em você. Quando você pede, vem Espírito Santo, ele toma posse daquilo que já é dele. Mas ele não toma posse se você não decidir por ele. Se você abrir o coração, águas vivas irão fluir no seu coração. Por isso, peça a Deus agora nesse momento, vem Espírito Santo, vem sobre mim, vem transformar a minha vida, me dar um novo coração, Senhor, uma nova vida. Eu me apresento diante de Ti, Senhor, para que a Tua graça se prevaleça em mim, Senhor, para que Teu amor se faça presente. Reinfunde em mim, Senhor, a Tua graça. Vai se entregando, fecha seus olhos, se entregue na presença do Espírito Santo. Se você sabe orar em língua, solta a sua voz assim, ó. Se você não sabe orar em línguas, apenas feche os olhos e fala, e vai falando, Espírito Santo, eu quero estar em Tua presença. Espírito Santo, eu peço, vem Espírito Santo. Vem sobre a minha vida, vem sobre o meu ser, vem sobre todo o meu viver, o meu entendimento. Uri canta la balabari shiribirianda la yanda yanda yala yala. Shiribiri canta la balabari shirianda la balabari anda la bari canta la balari ala bandaria la bandaria la. Shiribirianda la yanda yala yanda la. Shirianda la marianda la marianda la. Canta la marianda la marianda. Shiria la damba la banda la canta Maria la la. Vai falando isso a Deus. Louva a Deus. Louva a Deus. E ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, louva a Deus, o Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas limpas do interior irão fluir. Coração abrir, águas vivas dos interiores irão fluir. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Coração abrir, águas limpas e vivas interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Ao seu nome, ao nome de Jesus. Louva então, louva o Senhor, tu és digno de todo louvor. Nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Ao seu nome,
você abrir o coração agora, para que a promessa de Deus, que do seu interior fluirão rios de água viva, se cumpra agora. Mas é necessário que você abra teu coração, que você confie na graça de Deus e fala: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu confio em Ti. Eu abro o meu coração, Senhor, para que a Tua graça ela seja feita. O Teu amor, Senhor, seja renovado, restaurado. Vem, Espírito de Deus, vem sobre a minha vida. Vem fazer a obra, Senhor. Manifesta em mim, Senhor, o Teu poder, a Tua graça. Vem, Senhor, nesse momento eu intercedo por todos nós. Vem, Senhor, em socorro em cada oração, cada pedido, Senhor, nesse momento, através dessa oração, que as pessoas possam sentir, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, e possam, Senhor, sim, verdadeiramente se derramar em Tua presença. Anda la balabaricanda la balabarianda la balabarianda la barianda la barianda Shiribirianda la baricanda la barianda la barianda Shiribiricanta la barianda anda laria la maria Shiriala anda la maria. Obrigado, Senhor. Que a graça de Deus esteja contigo. A oração só funciona pelo poder da sua fé, da sua confiança, de você crer que as coisas podem mudar. E assim Deus agirá. A palavra de hoje está segundo livro de Pedro, capítulo 3. Versículos, deixa eu ver, de 5 a 9. Segundo Pedro 3, de 5 a 9. Esquecem-se propositadamente que desde o princípio existiam os céus e igualmente uma terra, que a palavra de Deus fizera surgir do seio das águas, no meio da água. E deste modo o mundo de então parecia afogado na água. Mas os céus e a terra, que agora existem, são guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo do dia do juízo e da perdição dos ímpios. Mas há uma coisa, caríssimos, de que não devemos esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa de paciência para convosco. Ele não quer que ninguém pereça, ao contrário, que todos se arrependam. Aqui o apóstolo Pedro, o líder, o Papa, ele coloca essa observação muito importante e fala do tempo. Deus não é o tempo, Deus é o Senhor do tempo. Então, para Deus, 1000 anos, um dia, para Deus não existe tempo, porque Ele está acima do tempo. Então, ele fala que Deus ele não tarda de cumprir a sua promessa. Assim aconteceu durante todos os tempos. A palavra de Deus, os profetas anunciavam. Quando o Verbo se encarna, quando o Verbo encarnou e habitou no meio de nós, ou seja, Jesus nasceu homem, Deus se fez homem, tudo aquilo que foi profetizado, anunciado, vai se cumprindo. Até mesmo depois de Jesus, a promessa era a vinda do Espírito Santo, e esse Espírito Santo vem. Mas uma última promessa. Ali em Atos 1, quando os apóstolos estão olhando para o céu, e vem anjos e fala: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês vissem subir, voltará da mesma forma que vocês vissem subir. Essa promessa ainda é única a se cumprir. Jesus voltará. E nessa situação, ele fala uma grande verdade. E eu queria pegar esse último versículo. Porque esse último versículo ele fala aquilo que eu realmente gostaria de dizer.
Ele não quer que ninguém pereça, ao contrário, que todos se convertam. Então, o que ele quer? Ele diz, Deus não quer que ninguém se pereça, ao contrário, ele quer que todos se convertam. Ou seja, não querer que ninguém se pereça não significa que ele vai salvar todo mundo. A vontade de Deus é que ninguém se pereça, mas para que isso aconteça é preciso que todos nós façamos a vontade de Deus, porque se nós estivermos no pecado, nós não vamos. Ele falou, ele não quer que ninguém se perca, ele quer que todos se salvem. Mas para que haja salvação, tem que haver o arrependimento, tem que haver a santidade, a busca de uma santidade, dia após dia. E essa santidade que nós buscamos, essa santidade que nós almejamos, porque o nosso Deus é justiça. Por mais que ele ame a todos, ele não pode dar uma justiça para um que seguiu o teu caminho e para outro totalmente desviado, fazendo tudo aquilo contrário daquilo que Deus quer. Assim, em Mateus 20, ele fala realmente, os operários da última hora, aonde as pessoas, um trabalhador, um fazendeiro sai e 9 horas da manhã ele vê um povo lá sentado na praça. O que vocês estão fazendo aí? Queremos trabalhar. Vamos trabalhar na minha vinha. E aquele povo, nas 9 horas da manhã, começa a trabalhar na vinha daquele senhor. Aquele senhor passa novamente, meio-dia, e vê mais um pessoal na praça. Estão fazendo o que aqui? Não está fazendo aqui, não tem nada a fazer. Vocês querem trabalhar? Vão para a minha vinha. Eu pago bem. E aquelas pessoas foram para a vinha daquele senhor. Chegando 4 horas da tarde, ele olhou aquele povo na praça. O que vocês estão fazendo aí? Outro povo, né? São 3 povos diferentes. Ah, a gente está aqui, a gente não tem trabalho. Vamos trabalhar na minha vinha. Eu estou aqui. Chegou os das 4 horas da tarde, foram trabalhar. 5 horas da tarde, o expediente encerrou e ele chama primeiro aqueles que trabalharam 4 horas da tarde. Entraram por último. E o combinado era que se pagasse 10 denários, eu não me lembro quanto. Ele paga ao primeiro 10 denários. Os últimos que trabalharam o dia todo, eles devem pensar assim, poxa, se ele ganhou 10, a gente vai ganhar mais. Mas o Senhor, ele vai e paga para o meio-dia 10 denários e para os que estavam 9 horas da manhã 10 denários. E aquele povo se reclama, se revolta contra o Senhor. Por que que ele que chegou, trabalhou só 1 hora, ganhou 10 denários, e eu passei o dia inteiro trabalhando, ganhou os mesmos 10 denários que ele? O Senhor olha para aquele servo e fala, por acaso estou sendo injusto contigo? O que foi combinado contigo? 10? Estou te dando os 10. Acaso eu não posso ter a mesma misericórdia com esse outro que chegou agora? E assim, o Senhor, ele quer que todos nós nos convertamos. E sempre é tempo. Eu não sei se você se converteu às 9 da manhã, ao meio-dia ou às 4 da tarde. A grande realidade que nós não podemos perder e entender que a misericórdia de Deus, ela nos alcança. Agora, isso enquanto nós tivermos vidas. Chegará um momento em que as coisas não vão ser mais assim. Então ele diz, eu quero que todos se convertam. Eu não quero que ninguém se perca. Certo? Eu quero que todos ganhem a coroa da vitória, da vida eterna. Não usa de paciência, não quer que alguém pereça. Ao contrário, que todos se arrependam. É momento de arrependimento, meu irmão. Deus espera por isso. Deus não é injusto conosco. Se Deus me chamou mais cedo, a minha responsabilidade é maior. Aquele que muito é dado, muito é cobrado. Mas eu não vou me sentir enciumado se aquele que entrou por último receber a mesma recompensa que eu. O Senhor, ele quer nos dar esta graça. E aqui Pedro fala, não se prenda a tempo, que para Deus não existe tempo. 1 dia e 1000 anos, para Deus é a mesma coisa.
O momento é. Transforma a tua vida. Converta-se. Muda a sua realidade. Viva para Deus. O Senhor, Ele quer te dar uma recompensa. O Senhor, Ele quer te dar a vida eterna, a salvação. Deus nos ama. Nós somos criação de Deus. Nós somos o grande amor de Deus. Por isso, irmãos, tenhamos no nosso coração o desejo de buscar, de transformar, de se converter, o desejo de se santificar, o desejo de buscar a Deus constantemente. Aconteça o que acontecer, seja o que for, Deus tem propósitos para cada uma das nossas vidas. E assim que você disser sim para Deus, Deus vai transformar a tua vida em vários sentidos. A sua vida espiritual e a sua vida pessoal. Deus lhe dará a graça. Mas Deus lhe dará a graça conforme essa palavra. Um dia e 1000 anos para Deus é a mesma coisa. Um dia, eu vou falar até o ano que eu vou lembrar, 98. Chegaram para mim, oraram as mãos sobre mim, eu era coordenador de grupo de oração. E uma daquelas pessoas falaram para mim assim, a conversão da sua mãe está próxima. Isso em 98, e ela não se converteu ainda, em 2025. O que seria o próximo? Para Deus, um dia e 1000 anos é a mesma coisa. Então, é importante que nós entendamos verdadeiramente o propósito de Deus para nós. Deus tem planos. As promessas de Deus feitas pelos profetas, Isaías, Jeremias, Ageu, Amós, foram anos e anos e anos para se cumprir. Deus tem o tempo certo. O tempo de Deus é o tempo correto. Deus tinha o tempo certo para destruir o mal, para destruir Satanás. Lógico que Deus pode destruí-lo com o sopro da sua boca, como será na segunda vinda de Jesus. Mas Deus, ele respeita a naturalidade das fatos. Deus não é um tirano que simplesmente vai destruir, mas ele mesmo se destruiu. Ele já é derrotado, já está condenado, julgado, condenado. E o seu fim há de chegar. Mas como ele já sabe da sua condenação, ele quer levar todos nós junto com ele. Quanto mais pessoas ele conseguir levar, é o que ele quer. Esse é o objetivo dele. Perder as pessoas. Irmãos, firme na fé. Entendamos isso. Aqui ele fala, se você for ler a palavra inteira, ele vai falar de tempos que vão chegar, como é os tempos de agora, onde as pessoas vão ridicularizar a palavra de Deus. Cadê o seu Deus? Cadê as coisas? Vai falar aqui dos ateus falando contra a gente. Agora, irmãos, tenhamos sobriedade, inteligência. Muitos irmãos brigam, discutem a palavra de Deus. E o próprio Jesus fala, não atirai pérola aos porcos. Que nós tenhamos inteligência, sabedoria. Sabedoria que o Espírito Santo dá a você. Que você saiba que é para levar a palavra e não para brigar, discutir o Evangelho. Respeite a forma que teu irmão conhece e estuda a palavra. Cada um tem um jeito. E é importante que nós entendamos e busquemos a graça de Deus, levando a palavra junto, nos unindo e sendo um só, porque só existe um Deus. E é o mesmo Deus que nós levamos. Que é extrema importância que nós entendamos que devemos pregar o amor. Mas eu não estou falando de briga de cristão com cristão, tá? Isso daí eu falei agora, mas tenhamos inteligências com isso também. Eu estou falando de inteligência, aqui a palavra diz inteligência em discutir com ateus. Isso nem passe pela tua cabeça. Se ele quiser ouvir a palavra, pregue a palavra para ele. Se ele não quiser, respeite. Mas eu quero que ele se converta. Sim, você ama aquela pessoa, sim. Mas não é você que converte, é Deus. Então Deus tem tempo
tem um jeito. Se Deus quiser que você seja instrumento para convertê-lo, Deus vai usar de você. Então não tente maquinar na sua cabeça como eu vou trazer essa pessoa. Ore por ela então. Fala para Deus, Deus me dê então sabedoria para que eu mostre a essa pessoa um outro olhar para que ela possa entender que o Senhor é o nosso Deus e Senhor e que nós precisamos viver essa palavra. Amém? Irmãos, hoje eu poderia até seguir mais para frente, mas eu já estou um pouco cansado. Geralmente eu faço pela manhã. Eu esqueci de contar para vocês, eu não sei se eu contei. Contei, né? Era para mim fazer o vídeo de manhã, mas estava sem memória. Então comecei a fazer agora à noite. Então está entregue. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo e fiquem na paz.